Marcelo Zarski e tchau, tchau, Malícia. É isso aí. Fala galera, Rayan aqui e prazer imenso estar aí com um dos ícones da guitarra brasileira, Michel Leme, mestre das 6 cordas. Aí. Meu nome é Anderson Rosa e toda mudança é boa, mesmo a ruim. E estamos aí com o Michel Leme. Sou Michel Leme, muito obrigado por ter-me aqui com vocês. É um grande prazer estar aqui. É isso aí. A gente vai bater um papo com o músico aí, Michel Leme. O Rayan já deu uma apresentada nele aí antes. A gente também já falou alguma coisa. Vai estar no nome do podcast? E tá no nome do podcast também. E depois da nossa vinheta a gente vai começar esse papo com ele. Vamos lá então, ô Michel, cara, bom, pra quem tá ouvindo, né, a gente te conhece teu trabalho aí, porque a gente é músico, já tem esse contato, né, mas pra quem tá ouvindo muitas vezes não é músico, às vezes não conhece teu trabalho, não sabe quem é Michel Leme. Conta aí pra gente, cara. Eu sei que é difícil, né, a gente resumir uma vida, né, em palavras, mas fala aí, cara. Eu acho que se alguém se interessa para saber alguma coisa sobre mim, é o que eu faço. Talvez vai começar a dar uma pista do que é. Então, se a pessoa se interessa por música, vai lá e ouve a música. Agora, nosso trabalho ele foi migrado para ser apenas uma coisa compartilhada e não mais uma coisa que gera receita para nós. Então, lá está muita coisa no YouTube, tem talvez 18 lançamentos disponíveis nessas plataformas digitais e vamos nessa, né? Eu lembro que você pessoalmente adquiriu os CDs meus. Sim, e agora sim. O que sobrou para nós é isso aí, 2 plays para cada centavo. É por aí, né? Então, enfim, se alguém quer saber sobre mim, tem vários meios de saber alguma coisa pela internet, mas eu procuro preservar um lado da minha vida. Por aí eu falo do que eu faço e das transformações que eu vejo que são possíveis através da música, etc. Eu li uma vez acho que numa revista, dessas revistas de guitarra, que acho que nem sei se existe mais revistas ainda, uma frase sua, era uma revista que falava de frases, assim, frases de pessoas, tipo, influentes na música, tarará, na época, assim, e você falava sobre rótulo, né? Tipo assim, não sei se você vai lembrar disso, mas isso me marcou bastante, que você fala, assim, na frase que os rótulos, tipo, podem acabar com o músico. Não sei se é essas palavras, mas assim, que o rótulo seria uma coisa negativa para um músico, né? A gente ser rotulado de uma coisa, né? Você acaba virando um produto, né? Eu acho que é meio que nesse sentido que a música tá indo meio para um negócio nesse sentido, né? Um produto para ser consumido muitas vezes, né? A música, assim, que eu digo, não num geral, né? Mas num certo tipo de música, né? Isso me marcou muito, isso aí. Tem vários aspectos aí, né? Porque a música, ela pode ser também considerada como um produto, mas quando a pessoa traz isso para 100%, música é apenas um produto, eu vejo que ela está completamente equivocada e que ela está fazendo o jogo do sistema. Então, uma vez que o músico se rotula, na maioria das vezes, por exemplo, você vê uma entrevista do Paco de Lucia e ele falava do flamenco, eu sou flamenco e blá blá blá. Eu até entendo isso, porque é a cultura deles, é a cultura flamenca. Agora, também, mesmo em coisas que você vê ele falar, ele rompeu com isso também. Ele conta a história e ele foi execrado pelos caras do Flamengo. Então, eu acho que quando a pessoa tem alguma observação da realidade e ela passa a ter um mínimo de pensamento autônomo, ela abomina qualquer rótulo.
Se qualquer pessoa me rotular como qualquer coisa, eu vou dar um jeito de mostrar para ela o quanto isso é prejudicial. Porque, mano, Sim. se alguém fala o tipo de música que você toca, eu falo, vai ouvir, por favor, porque por que eu tenho que ficar dando uma bula do que eu faço antes? Né? Eu toco um jazz. Bicho, que porra é essa? Primeiro que meus próprios artistas de jazz, que foram ícones do negócio, foram forças criadoras do negócio, eles abominam esse termo. Por outro lado, eu acho legal os caras da cultura do metal. Nós somos do metal. Eu acho do cacete isso. Legal. Eu entendo o que eles estão falando. Porque essa música sempre foi uma música de questionar o sistema, como ele funciona, a dominação. E como a regra do jogo serve como lei do mais forte, só que é o mais forte de grana, né? Se você nasceu rico, o sistema é para você. Mas se você nasceu pobre, o burguês só te reconhece se você estiver trabalhando para ele. De alguma forma. Se você representar lucro para alguém, você existe. Se você começar a questionar o modo de vida dele e a desigualdade, você não existe. É meio por aí. Sabe? Então, quando você se rotula, você acaba concordando com todo esse pacote. Tipo, pode diminuir a minha música a uma palavrinha mesmo. Não, eu não concordo com isso. Então, por isso que desde então... Enfim, né, mano? A gente sente as coisas, fala e depois vai tentando se munir, conversando com amigos, lendo alguma coisa. Michel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando... claro, o ser humano é uma unidade dinâmica, né? Ele é plural na sua manifestação, mas quando eu faço assim esse papel, eu não aceito o rótulo, isso já não é definir um rótulo para si mesmo? O rótulo de inrotulável? Né? Como é que você enxerga isso? Eu prefiro me arriscar a isso do que dar um rótulo. Entendeu? Porque esse lance é mais uma coisa retórica, sabe? De ir na mínima brecha que o outro cara falou. Não, o meu recado é bem claro. Meu recado é bem claro. Se você quer ouvir o que eu faço, você vai e ouve e tem a sua experiência direta, é só isso. Pra ter a experiência ali mesmo, né, do negócio rolando, né? Porque eu não ligo se alguém for nessa brecha e falar, então, sabe, é que nem eu ouvi uma vez um cara falar, ele fala, sei lá, se você não tem uma filosofia, se afirma que você não tem uma filosofia, então isso já é ter uma filosofia. Beleza. Mas eu acho que a primeira coisa é você ouvir o discurso e os argumentos da pessoa. E eu procuro ser bem claro. Não sei se eu consigo, óbvio. Eu estou aprendendo sempre, né? Entendi. Seria mais ou menos uma coisa de... a gente tentar explicar, pedir para um Picasso explicar a obra dele, vamos dizer assim. Tipo, você chegar pro cara e falar, beleza, explica o que você fez aí. Tem um sentido disso também, né? Tipo, de você não querer ficar provando o que você faz, né? Tipo assim, simplesmente é uma coisa que eu faço, que tem quem gosta, tem quem não gosta, vamos dizer assim, me faz bem e eu acho que é importante. E, vamos dizer assim, deem o nome que vocês quiserem. Tipo, tem aquele show do Miles, né? Call It Anything, uma coisa assim, que ele toca lá na ilha e no final eles falam, chama do que vocês quiserem. Essa história é engraçada, porque os caras acham que ele deu um título pra música. As músicas já tinham título, é uma sequência de músicas que todas foram gravadas antes. E aí o entrevistador, que não sabia porra nenhuma do que estava acontecendo, como ele emendou uma música na outra, o cara chega e pergunta pra ele, como chama essa música que durou, sei lá, 40 minutos? Ele fala, chama do que você quiser. É que, como eu falo, o Miles Davis é uma fonte interessante de ideia dessa postura na música. Lógico que, eu não vou adotar, eu quero ser e fazer tudo que ele fez. Não, o cara batia nas mulheres, o cara... Eu não sei, entendeu? Isso não
Isso eu reprovo completamente. E acho que a gente tem que quebrar isso. Porque a mulher é uma força na sociedade que ela precisa ser olhada de forma integral e valorizada. Mano, a gente precisa ver quem é que merece tomar porrada de verdade na sociedade antes. E eu garanto que a mulher não vai figurar como um item possível. Certo? Então, você percebe que, voltando só nessa cena, ele apresentou um repertório dele no show, ele emendava, o cara não pesquisou nada, e a única resposta que ele achou possível foi essa, chame de qualquer coisa. Agora, isso que você falou do cara explicar a arte dele, o que ele faz, é louco, porque a gente pode falar sobre uma música minha que eu gravei, e eu te contar o processo dela, tá tudo certo. Com isso não estarei rotulando-a. Eu posso até falar, essa música é um samba. Mesmo assim, o que você imagina como samba? Você precisa ir lá ouvir. Senão você não vai saber o que eu quero dizer. Entende? É a mesma coisa que eu falar, eu toco jazz. Ué, se o cara teve uma experiência péssima assistindo esses mestres, né, os burgueses que foram para a América e voltaram para a terra natal com um diploma da verdade inquestionável, ele é um mestre do jazz. Realmente, se alguém for assistir esse cara tocar, vai ter tido uma experiência péssima no jazz. Então, por isso que eu vou por outro caminho. Eu não tenho nenhum problema com quem se rotula. Eu só acho que a pessoa está perdendo uma oportunidade. Viu, Michel? Justamente eu estava fazendo essa pergunta para a gente definir esse padrão, assim, porque justamente a gente tem dois cenários possíveis aí, né? Dentro do teu próprio argumento, né? A gente tem o sofisma, né? Do cara falar, eu não quero ser rotulado, que ele vai automaticamente se alavancar numa posição de juiz do mundo, e a pessoa que não vai se definir porque ela percebe que a própria qualidade do trabalho dela é indefinível, como você falou, né? O que é um samba, o que é a arte, o que é a sua música, né? Então, justamente é nisso que eu estou querendo chegar. Como é que você percebe hoje essa posição? Né? Hoje a gente tem muito mais gente se colocando num patamar que não deveria, ou a gente tem justamente uma percepção mais real de que a arte em si é indefinível, e o artista também? Mas eu ainda acho que cada pessoa é um universo completamente único, mesmo que ela não tenha consciência disso. Uhum. E os que querem ter consciência disso, eles têm todo o direito de entrar num processo de expressão, de discutir a respeito das coisas, de falar sobre o que não concorda, o que sente, não sente, o que combina com a pessoa ou não. Então, nisso, não dá para categorizar, tipo, isso ou é uma coisa ou é outra, entende? Eu acho que a realidade é muito mais complexa que isso. Então, o que eu acho interessante é que cada caso é um caso. Quando eu aceito essa complexidade, toda vez que eu aceitei essa complexidade e ouvi o que uma pessoa tem a dizer, eu sempre saí disso com uma sensação muito mais razoável do que ou é 0 ou é 1, entende? Ô, Michel, você falou ali um pouco atrás ali sobre do metal, né? E como eu conheço o teu trabalho há bastante tempo, assim, tenho bastante do teu trabalho aqui em casa, também, como você falou e tudo. Eu sei que você tem
esse pé ali no metal, né? Você gosta bastante, toca. Como que foi isso? Você começou tocando metal? Eu lembro que você falou que gostou de Jimi Hendrix pra caramba e tal, essas coisas assim, em algumas entrevistas e tal, ou trocando ideia também. Mas como que foi isso daí? Você ainda tem esse lance de... Eu sei que você toca de vez em quando com a galera do metal aí, mas como que é isso hoje, assim, sabe? Lógico, hoje, nesse momento exatamente, não dá pra tocar muito fora de casa, né? Mas, assim, como que tá sendo esse lance? Você tem o teu trabalho, que é instrumental, né? Com a galera daí, depois a gente fala mais sobre isso. E ao mesmo tempo você tá ali tocando coisas Black Sabbath pra caramba que você gosta. Aquele trampo do Zappa, pô, legal pra caramba. Sabe, essas coisas assim. Como que você vai pisando em... Eu falo caminhos diferentes, mas é um caminho só, porque a música é uma coisa só, né? Mas eu digo linguagens diferentes, assim. Como que é isso, cara, assim? Tá. Então repete a última frase aí. Eu falei assim, como que seria esse caminho, sabe? Esse lance de você tá pisando por várias linguagens, assim, né? Você tem o teu trabalho instrumental, tem o lance metal ali, rock que você gosta bastante e sempre tá tocando. Como que você vai... no final das contas, que nem eu falei, é uma coisa só a música, né? Vamos dizer assim. Só que tem linguagens ali diferentes. Como que é isso pra você, cara? Não, como que você vê isso? Esse é um negócio que faz parte desse pacote do que cada um tem de único, né? Porque, por exemplo, eu não sou o tipo do cara que anuncia aulas e fala assim, venha estudar comigo heavy metal, canto gregoriano, country, pagode, entende? E sertanejo demoníaco. Não, eu não sou o tipo de cara que anuncia as coisas assim, porque aí sim eu percebo que a pessoa tem uma megalomania. Eu não conheço ninguém que tenha um caminho sólido em 5 gêneros musicais. Sacou? O cara pode até se arriscar ali ou aqui. O que eu faço, por exemplo, nos meus discos tem várias ondas rolando, vários ritmos e várias linguagens também. Só que dentro de um caminho, que não sou eu que controlo. Certo? Se você falasse para mim, quando eu tinha 17 anos, quando você tiver 48, você vai ter lançado 20 trabalhos e a maioria deles você vai estar tocando com a guitarra com som limpo e vai ter música que dura mais de 17 minutos, mesmo ela tendo, sei lá, 24 compassos. Eu ia falar, você tá bem louco. Então não sou eu que determino isso. O caminho se faz, é uma combinação complexa de fatores. Dentro desse meu raio de interesse, de coisas que eu sinto que combinam comigo, tá o rock. Então eu já participei de vários discos de várias pessoas e alguns grupos, e ultimamente vídeos ou singles e tal. Porque depois quando eu comecei a tocar rock, mano, e eu ouvi o que eu tava fazendo, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu achei tudo uma merda. E eu falei, bom, chegou a hora de eu estudar. O que quer dizer estudar? Não é ter um curso formal e um papel para esfregar na cara das pessoas e ir para esse lado de carteirada, né? Não. É para mim. Eu precisava ser mais músico de acordo com a minha visão, com o meu critério. Através de comparações que eu fiz de níveis com vários caras. Então eu ouvi um negócio e falei, puta merda, tá ruim pra cacete. E aí eu fui, estudei, eu comecei a trilhar esse caminho com, sei lá, 17, 18 anos, que foi a idade que eu comecei a viver só de música. Eu cheguei a trabalhar em banco, cara, para pôr dinheiro dentro de casa, ajudar meus pais. Mas aí eu comecei a estruturar certas bases para mim. A gente pode falar disso depois, mas é um negócio mais técnico, mas... E aí, isso foi em 90. Eu voltei a tocar rock efetivamente mesmo 15 anos depois. Em 2005, os caras me chamaram para tocar o Sabá.
Eu já participava de uma coisa ou outra, eu sempre gostei de rock, nunca parei de ouvir, mas aí eu comecei a realmente a fazer coisas nessa área e eu acabei participando de várias coisas, não só das bandas, essas várias reencarnações de bandas para tocar Black Sabbath, né? Parece até é irônico, mas eu tocando Black Sabbath teve tantas formações, ou menos, claro, porque os caras estão aí há sei lá quantos anos, 40 anos, né? Mas essa banda também teve várias formações, assim como o próprio Black Sabbath, né? E não que quisesse ser cover, mas acabou sendo assim. E hoje, por exemplo, não tem a banda, porque dizem que é muito específico e blá, 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 blá. Enfim, o mundo, a vida está em movimento, né? Mas nessas eu participei com vários caras. Não vou falar nomes aqui, porque eu não quero privilegiar alguns. Mas se você pesquisa, eu até preciso colocar no meu site, que é novo, as participações que eu fiz. Eu acabei fazendo várias coisas de rock com caras que são especializados nesse negócio. Então, e eu fiquei contente pelo seguinte, quando eu participei, não teve uma doutrina tipo, a gente é da banda tal, toca parecido com o nosso guitarrista, ou então toca na onda de não sei quem. Não, todos os caras que me chamaram para tocar falaram, seja bem-vindo e toca o que você sente. Mas... tanto que eu vi uns vídeos de você tocando os sabas lá, e geralmente os riffs, as coisas, é tudo... Sim. Saba, né? Aí o solo, uou, já vai pra loucura, né? Que é massa pra Black Sabbath é como se... eu não sei como as pessoas veem, mas eu vejo um espaço para improvisação ali tão grande quanto o Jimi Hendrix, entende? Sim. O próprio Black Sabbath tem... ao vivo é total. Assim, né? Pelo menos antigamente. O Anderson foi num show de quem que era, Anderson, que você foi esse tempo atrás? Eu fui no Martin Barry, o guitarrista do Jethro. Tal? E lá ele conheceu um pianista, como que tem um trampo de saba instrumental. Sim, é o filho do Rick Wakeman, o Adam Wakeman. É isso aí. Foda pra caralho. Ele lançou um trabalho bem interessante, um jazz sabá. Eu vi alguma coisa interessante. E os temas a música do Saba é que nem você falou, tipo, dá pra você improvisar como se fosse um standard, tipo assim, perfeito. As sessões de solo, elas são mais abertas, é como se às vezes tivesse um acorde só e isso acaba ficando até mais free, né? Eu participo de um trabalho de um saxofonista aqui em São Paulo que tem muitas músicas que tipo, na hora do solo é um acorde só. O que quer dizer um acorde só, quer dizer todos. Entende? E o Black Sabbath eu sinto muito assim também. Então tá lá, o cara segurando uma base em Mi menor, cara, é impossível que você você fica só em Mi menor. Dá pra fazer um bom discurso você tocando dentro disso, mas, mano, no calor do momento, você começa a fazer aquelas perguntas, tipo, e se? E se? O que mais eu posso... onde mais a gente pode visitar? Né? Essa é uma coisa que eu ia perguntar, mas você já respondeu, né? Se quando você vai tocar e você lança aí mais rock and roll, tem aquele negócio de virar a chavinha, né? Você vira a chave modo rock and roll, saiu ali, desliga a chave modo rock and roll, volta pro... Mas como você falou, você toca do jeito que você quer, né? O que você sabe, o que você faz na tua música comumente, você já... Porque os próprios caras nos mostram isso na obra deles, né? Quando você vê o Tony Iommi solando, e você percebe que ele vai solando melhor através dos anos, das décadas, eu não sou jurado do The Voice, mas eu percebo o caminho dele como solista mesmo, e eu vejo que ele foi... enfim, o cara vai melhorando. Ele ama o que faz, ele age de uma forma honesta quando ele vai tocar. Então, por mais que tenha um comércio aí, porque o rock tá muito... O rock tá embebido aí no comércio e muitos padrões, né? Mas mesmo assim, você vê um cara desse solando, você vê que ele é ele mesmo. Ele não é outro cara. Ele não tenta ser outro cara, por mais que ele tenha influência. Quando você ouve os grandes artistas que chamam jazz também, você ouve o Sonny Rollins, o Coltrane, existe um caminho.
E você acompanha a timeline do cara, desde a primeira gravação até a última, é muito louco, cara. Ele é ele mesmo, mas ele se permitiu crescer, talvez através dessas perguntas, tipo, e se? Ou então, o que mais é possível? Então, quando eu vou tocar rock, eu costumo falar pros caras uma coisa resumida, que é, mano, é a mesma coisa que eu tocando com a minha guitarra ali, com corda 012, 13, só que tem mais bend. E tem distorção, né, geralmente. Todo timbre É verdade. vai ter mais bend, que é inevitável, mas as frases sou eu tocando, entendeu? Não tô julgando, mas eu tô falando só o que eu sinto. Uhum. Esse lance que você falou aí dos caras soarem, assim, muitas vezes você escutar, você fala, pô, é esse cara, assim. Às vezes acontece uma coisa que é chata, às vezes você grava um negócio, não sei se com você já aconteceu isso, mostra pra alguém, você fala, pô, gravei um trampo aqui, cara. Aí a pessoa escuta e fala assim, pô, legal, tá parecendo tal pessoa. Tipo assim, não, lembra bastante o Pat Metheny, por exemplo, que é um cara que todo mundo referencia, né? Tipo, dá uma brochada lá embaixo, você fala, porra, cara, não queria que soasse Pat Metheny. Você pode tirar duas lições, né? Ou você tá muito copiando o Pat Metheny, né? Ou você, tipo assim, você tá sendo rotulado de um jeito que você não queria ser. Provavelmente isso, não sei se aconteceu contigo, porque quando eu escuto a tua música, é muito específico, sabe? Eu escuto e falo, pô, Michel Leme tocando, sabe? Tipo, porque eu acompanho há bastante tempo. O Djalma é a mesma coisa, sabe? Tipo, e outros caras que você vai ouvindo, né? O Gilmour, né? O Anderson curte muito o David Gilmour, o Raya gosta dos metal lá também. A gente escuta e, pô, é tal pessoa. E como que é isso, cara? Quando eu comecei, obviamente, você tá muito mais... Você tá se formando, né, cara? Você começou a tocar ao vivo, é como se você tivesse caído do ninho. Ou seja, você não... Você é uma pessoa, mas você não é uma... Né? Você tá começando o caminho. Você vai copiar, né, às vezes. E aí, eu lembro que um cara, uma vez, veio falar pra mim, de um jeito não muito legal, mas foi uma conversa curta, ainda bem. Mas eu era muito moleque, eu tinha 24 anos, e aí o que esse cara me falou, eu falei, pô, então peraí, chegou a hora de eu realmente me desvencilhar dessas coisas, que não é por aí. Porque você percebe que tem muitas nuances nisso aí. Existe a influência. Se eu pegar algum solo meu, eu vou te falar, isso cada trecho. Eu posso separar alguns trechos e falar para você, esse trecho tem influência do fulano. Porque eu sei de onde veio aquilo, só que do jeito que sai, é a minha mistura. É inevitável que seja assim. Só que tem um outro lance. Tem cara que imita descaradamente porque ele precisa ser aceito. Ele acha que só assim ele vai ser aceito. Então, bicho, os caras elegeram o Pat Metheny como um cara a ser imitado. E aí tem um pacote. Tem um pacote aí. Que eu não quero entrar em certas minúcias, mas ele passou por uma universidade americana e parece que é como se fosse um franchising dentro do franchising. Então você quer... Pra você tá por aí, você precisa dizer que bebeu das nossas águas e o padrão é esse. Então, toda vez que se fala em padrão, mano, eu começo a desconfiar muito, principalmente quando se fala de arte. Se você quer um padrão de qualidade de gasolina, é uma coisa. Ela tem que estar num padrão. Por quê? Porque, mano, é aquilo. Os carros foram projetados e a gasolina não pode fazer quebrar esse carro. Agora, eu chegar para você ou para qualquer pessoa e falar, bicho, não é assim, isso não é jazz, ou isso não é rock, ou isso não é tal coisa. Ouve esse cara aqui, entende? É perigoso isso, cara. Porque eu tô te colocando dentro de um padrão. Então, eu dou aula desde de 90, que eu comecei a viver de música dando aula e logo em seguida comecei a trabalhar tocando.
Para cada um ter uma história. Sim, mas, dando aula, cara, eu tomo um puta cuidado com isso aí, porque eu tento comparar o cara com ele mesmo. Eu tento colocar minha concentração e todas as minhas faculdades humanas e enfim, o que eu sinto com a música, eu tento colocar isso a favor do seguinte: eu preciso sacar mais ou menos onde esse cara tá a fim de ir. E não colocá-lo dentro de um padrão idiota como as universidades e faculdades e muitos professores particulares fazem. Entendeu? Uhum. Então você vê um cara que estudou... Imagina, o cara que estudou comigo tem que obrigatoriamente tocar parecido comigo, bicho. Isso é um pesadelo, isso é absolutamente uma abominação. Uhum. Então o cara pode até se influenciar porque ele conviveu, sei lá, 2 anos comigo ou mais. Mas, mano, depois de um tempo, vem a individuação, né? Se o cara tá num processo honesto, ele começa a sacar quem ele... Não quem ele é, porque essa pergunta, ela é cada vez mais retórica para mim. Mas quem ele quer ser, o nível que ele quer tocar, o nível de expressão, e nisso passa pela visão dele de mundo. Como que você gostaria que o mundo fosse? Entende? Então, é muito complexa essa questão aí, mas eu acho que é possível a gente sempre chegar numa área de bom senso, seja ensinando, ou ouvindo, ou conversando. Sim. A gente está vivendo um período, né, meio complicado já há um tempo, né, e agora acho que complicou um pouquinho mais pelo lance que nem você é um cara que sempre tá tocando, né, eu vejo os posts lá, som não sei aonde, lá com tal pessoa e tal, sempre em movimento, né, saindo de casa para tocar. E nesse período agora que a gente tá em quarentena, a gente não tem certeza de muitas coisas, né? Como que tá sendo o teu trabalho, vamos dizer assim? As aulas, eu sei, né? Você migrou para sistema online, mas como é que tá sendo? Tipo, a adesão é legal? Como que tá sendo isso, sabe? Você tá conseguindo fazer o teu trabalho? O tocar, né? Que é muito importante para você. Tipo assim, o contato de músico para músico ali naquele momento, assim, tipo, não só para você, para quem é músico, eu acho que você tá ali tocando ou vendo alguém ao vivo é muito diferente de você ver na tela, né, assim, de alguma coisa, né? Como que tá sendo isso, cara, agora? Pra você, assim, e no geral, a tua visão de que você vê, assim, como você vê teus amigos, que estão no mesmo, vamos dizer assim, na mesma chuva que a gente tá, né? No que você tá também, né? O cara que toca com você, batera, tá lá também na mesma coisa que você, sabe? Né? Como que é isso, cara? Bom, são bilhões de pessoas na mesma, né? São bilhões de pessoas na mesma. Tem vários caras analisando isso e conjecturando a partir da visão da qual eles dispõem, que eles acreditam e que eles estudam. E, enfim, você vai encontrar prognósticos péssimos na pesquisa mais tranquila que você fizer. E só que eu não posso colocar os meus 2 pés numa perspectiva só e ainda de outra pessoa, por mais que ela tenha o estudo disso, porque mesmo ela tendo estudo disso, ela pode apontar tendências, mas ela não é um mago que mostra o vídeo de como está sendo o futuro. Então, mano, é uma fase complicada, né, de você agir onde você pode agir. Tipo, como é que eu posso colaborar na minha casa? Porque eu não tenho um laboratório, eu não tenho um hospital, eu não tenho uma agência de notícias. Uhum. Se eu tivesse uma agência de notícias, provavelmente seria porque eu sou bilionário, né? E aí eu começo a contar a realidade de acordo com a minha versão. Só que isso é um outro assunto. Tem a ver com esse, mas eu não quero entrar em ramificações. Tá. O que eu vejo... Oi?
Não, você começou a tocar profissionalmente nos anos 90, né? Você chegou a pegar a era Collor quando ele fez aquele sequestro da poupança e tudo mais? Sim, sim. Eu tava começando a viver de música, né? Só que como eu não tinha acumulado capital suficiente, eu comprava dólar. E aí eu não. Como a minha família não tem dinheiro, ninguém foi prejudicado. Foi um assalto mesmo. Porque na realidade, sim, foi um assalto. Porque na realidade, eu me lembro na ocasião que eu tinha um grande amigo que era professor, tinha uma escola de música, e ele passou por uma coisa muito parecida com isso que nós estamos vivendo nesse momento, por um motivo diverso, claro, mas justamente aconteceu isso. Ele tinha uma escola com 100 alunos e de um mês para o outro ele ficou com 4. Nossa. Né? Então a arte, ele perdeu 96 alunos em 30 dias, né? Porque a arte nesse ponto, entre colocar comida em casa e ter arte, a pessoa vai optar pela comida em casa e considerar a arte como um item supérfluo, né? Só que ele se esquece que o artista também precisa pôr comida em casa. Lógico. E o artista, ele faz parte da cadeia que mantenha o que eles chamam de mercado saudável, porque ele vai precisar consumir, né? Comer, vestir e etc. É foda. Bom, mas só completando o que eu estava falando antes, eu venho conversando com meus amigos e amigas e, mano, é difícil para as pessoas estarem isoladas. Tem gente que está sozinha numa porra de um apartamento, entendeu? E gente que nunca passou isso, e gente que tá saindo para tocar todo dia. Então, conversei com uma amiga e ela falou, cara, tá difícil. Tá difícil. Falei, me disponho a trocar ideias, sabe? Porque é o que tem. Nós estamos indo Nós estamos totalmente no modo de emergência. Então, até tocar tá no modo de emergência. Porque, mano, eu vou citar um exemplo bem claro aqui. Se eu tô desenvolvendo um repertório tocando ao vivo, daquele jeito lá, a gente decorou as músicas e vai tocar ao vivo, toca elas como se fosse, sabe, um blues ou qualquer standard, ou para quem é do rock, a gente toca isso como se fosse, sei lá, Foxy Lady. Se bem que as pessoas não conhecem Jimi Hendrix nem Van Halen, né? Eu ia falar. Teve um teste, mano, numa escola que iam dar uma bolsa para 50 pessoas. Aí teve 500 testes. O cara que deu todos os testes chegou para mim e falou, Michel, nenhum cara, ou menina ou menino que veio fazer o teste sabia quem é o Ed Van Halen e quem dirá o Jimi Hendrix. Nenhum de 500. Veja onde nós estamos. Uhum. Mas o cara do mercado da religião dele, ele conhecia. Entendeu? É, bem por aí. Então, bom, e aí você vê que tem um engajamento que ele é ligado ao dogma. Ou você bebe da mesma água que eu, então eu não vou nem ouvir o que você tem que falar. E que é uma coisa compreensível, né? Mas que é uma complexidade aí na nossa sociedade que vai ter consequências sempre. Enfim. Então, Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso que você está falando aí. Quando você apontou muito bem, né? O cara não conhece Van Halen, não conhece Jimi Hendrix, Clapton e Companhia Limitada, mas ele conhece o pessoal do segmento da igreja, né? Então, hoje você vê como uma mudança radical, ou você vê alguma alternativa a isso? Uma retomada, por exemplo, de uma música mais universal e menos segmentada? É que o que eu vejo de grave assim, no primeiro momento, nessa análise, é que é o seguinte, o cara, aí que está uma hipocrisia que é obviamente colocada de cima para baixo
E como o cara não tem ferramenta, ele vai aceitar porque é apenas o que ele conhece. E aí ele reproduz a ideologia que ele vê lá todo domingo e na semana inteira, porque ele vive nesse grupo de pessoas. O que eu acho mais admirável nisso é que esse cara, que é o único que eles conhecem que toca guitarra, tem uma coisa positiva, porque esse cara vai trazer pessoas para música. Legal. Ele não está andando por aí com uma metralhadora matando pessoas, ele está tocando guitarra. Então já é um ponto positivo. Mas esse cara, muitas vezes, não é nem ele tocando ainda. Então, o que eu acho que fica faltando é a pesquisa que a gente fez quando era moleque, e acredito que todos vocês fizeram, que é, porra, eu gosto desse cara tocando. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Fatalmente, inevitavelmente, essa pessoa ia cair nas origens. E aí, por que eu acho importante você pesquisar da onde vem? Porque você começa a fazer parte dessa linhagem de alguma forma. Você entende de onde o cara veio, então você para de endeusar esse cara, você ainda valoriza e respeita. Só que você fala, opa, deixa eu ouvir isso aqui também e ver como é que eu sinto isso, como isso vai aparecer no que eu faço. Então, é nesse ponto que eu acho que é uma coisa doente. Tem um buraco? E é uma coisa doente mesmo, porque de novo, é uma imposição de cima para baixo. Entende? É lavagem cerebral. Você tira o cara de um campo razoável, onde ele pode pesquisar. Peraí, eu gostei desse cara tocando. E aí ele começa a ter uma convivência saudável com outras pessoas e ouve um cara que há 30 anos atrás já fazia o que esse cara faz. Certo? Então, é nesse ponto que eu acho que só por isso você já vê que não é razoável. Não é razoável. Aí só complementando um raciocínio que eu estava tendo aqui, sobre esse negócio que eu quero resumir o atual momento sobre a prática da música. Se eu estou num grupo tocando o nosso repertório e o repertório já está orgânico, eu não falo nada para quem toca comigo, nada, não tem doutrina nenhuma. Simplesmente a música vai indo e está um atento ao que o outro toca. Nós estamos nesse processo. A gente marca uma gravação, sei lá, reserva 6 horas no estúdio ou numa locação. E muitas vezes o disco inteiro é um take. Um take. Por quê? Porque você está tocando o que você precisa. Você reage, você ouve, responde. É um negócio muito mais orgânico, muito mais vivo. Então, na hora que você ouve, por mais imperfeições que tenha, porque eu estou tocando ao vivo, tá um vazando no canal do outro. Na hora que você ouve, você fala, tá vivo. Muito obrigado. O que está acontecendo agora? Eu tocando com os loops que eu faço, até eu chegar num take que eu acho minimamente natural, eu preciso de, sei lá, 5, 10 takes. Esse é o atual momento, entende? Só que é a emergência, bicho. Tá todo mundo na caverna. Vamos ver o que é, o que não é. Deixa eu jogar minha bagagem que não interessa fora. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso conversar com quem está comigo, que no meu caso é minha esposa e minha filha. E a gente é um núcleo aqui, cara. A gente quer ou não quer, a gente precisa fazer isso rolar. Que seja da melhor forma possível. Mas a prática da música não existe interação remota. Uhum. Entende? Você pode sacar uma coisa que o cara fez no take dele e fazer junto, complementar, considerar, mas isso não é vida. Isso é sintético. E, portanto, é um modo de emergência só, para você cuidar da tua cabeça e se manter tocando. Mas, mano, até eu gostar de um take que um brother meu me manda,
para eu gravar a minha parte, puta, é ridículo. Então, mas é um processo dentro do processo. Talvez tenha um puta aprendizado para mim. Aí o primeiro deles o primeiro aprendizado meu diante disso que está acontecendo isto não é natural. Então, talvez esse exemplo, dentro do tipo de som que eu toco, ele sirva para outras áreas. O ser humano precisa da interação. Fim. Tem pesquisas, né? Me corrijam se eu estiver reproduzindo isso errado. Mas nasce uma criança e ela não vai ter toque de nenhum ser humano. Ela vai morrer. Sim, o contato é muito importante. Você vê que, por exemplo, a criança para ir para a escola, né, é muito importante a pré-escola, a socialização, o contato para todo mundo. Esse momento é bem Mano, dentro do esquema de ensino que é geral, a única coisa que sobra de real aprendizado mesmo é a criança conviver naquela micro-sociedade ali. Sim. Né? E, porra, acontecem coisas abomináveis, cada um tem uma história. Mas, mano, me fala o que eu aprendi no primário, ensino médio, que era o colegial na minha época. Mano, eu não sei nada. A única coisa que eu posso te dizer é que eu não sei fazer arroz. Eu gostaria de ter aprendido isso na escola. Sacou? Então, a gente divide as atividades aqui em casa, tá? As meninas fazem o arroz, eu lavo louça. O que mais tem que fazer? Vamos passar um pano no chão? Vamos? Vamos mudar o sofá de lugar? Vamos, sei lá. Então, cada um faz sua parte. Mas, mano, o ensino, como ele é, desde a época que eu comecei... E olha que eu tive professores ótimos na escola pública. Tive um professor de língua portuguesa que, pelo amor de Deus, a aula do cara era profunda. Provavelmente ele seria assassinado hoje. Né? Porque como é que você vai ensinar a pessoa a ter um pensamento autônomo, né? Você é um subversivo. Pense por você mesmo. Tenha experiência direta com as coisas. Isso é até criminoso hoje em dia. Porque o lance pense como o seu líder que você escolheu dentro do teu critério mais superficial, pense como ele quer que você pense. Vai ser o único jeito de você sobreviver. Não sinta, só trabalhe. Né? Trabalhe, obedeça ordens, e é isso que Siga o líder. Hã? Pois é. Siga Então, o líder. Isso, porra, desde que eu nasci, eu nunca acatei as ordens, por exemplo, dos meus pais de uma forma super, como se eu fosse uma vaca. Vai pra lá. Não, por quê, porra? Com todo respeito, mas me fala por quê. Saca? Eu acho que isso tá em todo ser humano, só que depende do nível depende do ambiente que ele é exposto desde o começo. Saca? Eu frequentei a igreja com os meus pais. Só que eu vi o que tem de positivo na igreja que eles frequentaram. Só que eu vi um monte de coisas também que eu não concordo. Sim. Então, porra, pensamento autônomo. Que vá lá, tenha a sua experiência própria. E vamos trocar ideias e haja do jeito que você sentir que tem que ser. Se a sociedade fosse assim, ela ia ser um pouco mais ética. Sabe? Eu não me interessa a preferência, seja qual for, de qualquer pessoa. Sobre música, sobre arte, sobre literatura, sobre política. Não me interessa. Mas a partir do momento em que eu começo a interferir na vida dessa pessoa, impondo como deve ser, aí já não estamos mais numa sociedade saudável. Certo? E isso está acontecendo
de cidadão para cidadão, não é só o sistema. Então aquela imagem do agente Smith, do filme Matrix, ela é perfeita. Ela é perfeita porque você tá com uma pessoa, você tem um caminho lá com uma pessoa, de repente aparece no lugar dela o agente Smith. Por quê? Porque ela se deixou possuir por uma ideia que visa preservar apenas o privilégio de meia dúzia de pessoas. Para isso que o agente Smith serve. No caso, era a supremacia dos robôs. No nosso, é a supremacia de meia dúzia de pessoas. Então, verdade. Porra, não dá. Por isso que eu acho que tudo que a gente está conversando aqui está ligado lá no começo. Sim. Por que não rotular-se? Por causa disso. Eu não quero fazer o jogo. Eu vou fazer o jogo se eu precisar fazer por uma questão de sobrevivência. Agora, se eu tenho opções, a mínima opção que eu tiver, eu não quero fazer o jogo como falam para eu jogar. Ô, Michel, você falou, não sei se você conhece, mas já fica a indicação aí. Tem um livro que chama O Conto da Aia. Sim. Eu não li o livro, mas, cara, minha esposa começou a assistir a série que tem numa TV a cabo aí. Na época da eleição, eu falei, bicho, desculpa, não vai dar pra assistir isso. Por quê? Porque nós já estamos vivendo isso. Sim, exatamente, eu ia falar sobre isso aí. O livro, eu não vi a série, mas o livro ele é bem isso que você está falando. Mas aí que tá. Eu vejo assim, nós dois regulamos mais ou menos de idade, né? Você está com 48, eu fiz 50 esse ano. E eu acho que nós somos de uma geração que está mais acostumada. A gente pegou Guerra Fria, né? A gente pegou uma série de tensões que deixou a gente muito chucro. Né? Então, para mim, você quer me ver louco é dizer não pode. Você colocou um não na frente, eu começo a gritar, nem sei porquê. Mas assim, como diz o Crowley, a palavra de pecado é restrição, né? Então, eu não acredito que o ser humano deva ou possa ser restringido. Só que eu vejo a geração mais nova, a geração atual, um tanto quanto passiva diante das situações e sem o menor questionamento, sem a menor capacidade de raciocínio, como isso que você falou da religião que vem de cima para baixo, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Você também percebe isso como professor? Nas aulas de guitarra, mano, que eu venho fazendo um caminho que é o mesmo desde 90. Eu lembro que em 95, eu tenho folhas que eu passo para os caras que são de 95, que foi quando eu precisei organizar a parte que seria para ser escrita do método, porque um método não precisa ser todo escrito. Um método é um caminho, né? E ele se adapta para cada pessoa, o tempo de cada um, a característica de cada um. E aí eu tava comentando isso até com um cara. Eu defini vamos dizer, a linha mestra do método que eu uso em 95. Só que eu vou sempre observando, questionando e mudando. Mas é a mesma linha, né? E quando eu tô trabalhando nas aulas que tem esse método como uma espécie de... É apenas um guia, né? É apenas um guia. Porque se eu perceber que o cara quer ir para um outro lado, eu vou e tá tudo certo. Eu preciso fazer o melhor para essa pessoa. Obviamente, eu não fico fazendo concessões à torta direito, né? O cara chega e fala, eu só quero tocar Ahá. Então não vai rolar comigo. Eu vou te dar o telefone de um cara que vai resolver seu problema. Mas se o cara quer estudar comigo e eu vou percebendo por onde é mais natural para ele, eu vou e tá tudo certo. Dentro desse cenário, os caras que chegam para estudar comigo são justamente o contrário, eles são exceção. Por quê? Porque as pessoas que vêm estudar comigo, elas já foram enganadas, elas já foram humilhadas. E aí o cara assiste uma entrevista que eu falando sobre música, e ele fala,
Eu acho que capaz que eu tenha como conversar com esse cara sem que ele me oprima. Entende? E aí as pessoas vêm e, mano, não tem a mínima hierarquia, existe o respeito. E ele deve ser mútuo. Então, quando a pessoa vem estudar comigo, provavelmente, se ela já viu alguma entrevista, algum negócio, ela já sabe que ela vai ter mais espaço para trazer os conteúdos dela, como dizem alguns psicólogos, e para trocar ideias mesmo. E para se livrar de um monte de fantasmas que são colocados na cabeça em uma série né, durante uma época, durante um curso, você pode estragar bem legal a cabeça de uma pessoa. Então, as pessoas que me procuram para fazer aula, elas já estão num perfil diferente. Porque elas querem trilhar um caminho que elas perceberam que talvez seja mais razoável, que é você estudar uma coisa por vez, e aí sim ir acumulando. Acumular em cima do real acúmulo. E não... Você chega em um mês, você tem uma quantidade de informação e obrigações que você não poderia cumprir. Então, já é um perfil diferente. Agora, como cidadão e como ser humano, realmente eu observo que tem diferenças. Fato isso que você está falando, Anderson, de que as pessoas não conheceram certas liberdades. Então, para elas vai ser ok certas imposições, vai ser normal. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que essa geração, por exemplo, o pessoal que nasceu em 2000, quando você já começa a poder conversar com a pessoa, você vai sacando melhor. A sensibilidade deles e a capacidade de fazer diversas coisas, nós não temos. Sacou? Então a gente precisa ficar de olho nas duas coisas. Porque eles têm um potencial imenso. E pra você ter uma ideia, hoje eu tô com 48 e eu toco com pessoas de 22 até 72, né? Que é o Nenê, batera. Quando eu toco com o Nenê, ele é o cara de 72. Essa faixa, com as pessoas que eu toco junto, ela é majoritariamente de pessoas mais novas que eu. De 22 a 30 e poucos. Né? De 20 a 30 e poucos. E isso é uma lição velha, lição do Miles Davis. E, mano, essa troca é muito importante pra mim. Porque ela mostra que toda exclusão baseada em idade ou experiência, ela é uma coisa estúpida. Então, o cara trata mal o mais novo porque ele é mais novo. E aquele que tá aí na flor, que dizem flor da idade, esse cara é muito velho, ele... Não, isso tudo é muito estúpido. Eu preciso contar com a experiência das pessoas, independente da idade que elas tenham. Por isso que não tem hierarquia. A partir do momento que na sua vida você aceita a hierarquia e você reproduz a hierarquia, você está reproduzindo o sistema. Sim. Então, eu acho que é preciso ter o mínimo de empatia e paciência e compreensão, os dois lados. Sacou? Se uma pessoa mais nova vai conviver comigo, ela vai ter que sacar os meus pontos fracos e estar aberto para ser conversado isso, por favor. Porque eu não estou aqui a passeio. Eu não estou aqui para... Não, esse é meu jeito mesmo e pronto. Imagina. Então, eu acho que existe tudo isso que você falou, Anderson, que são pontos realmente importantes, só que existe esse outro lado, que a troca, ela é vital, meu, porque eles não vão ter como conhecer. Mano, eu lembro que eu fui, sei lá,
Minha irmã me levou numa festa, cara, eu devia ter uns 7 anos. E era mais ou menos isso o cenário. Era uma rua sem saída, tinha os motoqueiros, tinha uma fogueira, os caras estavam ouvindo som. Eu não tenho como descrever para vocês essa atmosfera. Desculpa. Entendeu? Eu não tenho como descrever para vocês quando eu tinha 8 anos e a minha mãe foi buscar meu irmão que estava tocando num bar. Quando eu subi a escada dessa porra desse bar, no Tatuapé, e o cara me mostrou um baixo Fender preto, eu quase vomitei. Eu não tenho como descrever para vocês o que era 1977, 1978. É impossível. Só que eu posso contar essas histórias e eu posso acender certa curiosidade. E isso que o Anderson falou, eu acho importante. Quando alguém vem dizer não para mim, dependendo da situação, tem situação que eu posso estar bem errado, que posso estar forçando uma barra, mas, mano, eu também não concordo. Não venha me dizer como é que eu tenho que viver, cara. Exatamente. Né? E eu vejo assim, isso que você colocou da necessidade da troca de experiências, eu acho que é uma tônica muito importante, porque você vem com um cabedal, um ideário, né, que é a somatória das coisas que você viveu, né, de tudo que você ouviu, de tudo que você experienciou, né? Eu sempre comento com o Marcelo e com o Rayan a sensação de você sentar e ouvir um LP lado A, lado B, né? É que quando eu ficava em casa limpando os discos de vinil com bom ar para tirar o bolor, né? E aí eu botava o disco ali para ir ouvindo. É uma experiência que hoje você não tem mais. Você vai pulando de faixa em faixa na playlist, e você não conhece mais a totalidade. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu ouvir os teus discos inteiros, eu vou perceber todos os teus períodos enquanto músico. Claro. Porque naquele momento você tinha aquela experiência. Agora, eu pegar uma coletânea de Michel Leme, eu posso dizer, eu não gostei do Michel Leme, mas eu estou pegando você fragmentado. Eu não estou pegando você enquanto a tua essência, a tua experiência, né? Eu estou pegando frases soltas, descontextualizadas. Claro. Né? Então, assim, acho que isso é parte da contribuição que a gente que está com um pouco mais de idade tem para trazer com o pessoal mais novo, né? A necessidade de parar um pouco, desacelerar. Eu acho que até essa coisa do Covid, um movimento muito positivo que está rolando dentro do isolamento, é desacelerar. Claro. Né? Diminua, você estava numa roda viva, nós três moramos numa cidade de 90 mil habitantes, eu dou muita aula ali na Moca, a Moca é maior que Campo Mourão, né? Então, e Campo Mourão está tentando viver a realidade de São Paulo, cara, pé no freio, precisamos perceber mais, sentir mais, movimento de sístole e diástole, eu percebo isso, né? Mas, não sei. Anderson, você tocou eu quero comentar duas coisas. Ninguém votou para o fim da mídia física em se tratando de música. Alguém de vocês votou? Vocês foram consultados? Acho que não, né? Então, não. Tem pessoas que têm uma mentalidade mais sugestionável e que elas aceitam que o mercado regula as coisas e que o mercado ele é como se fosse um produto da própria natureza na cabeça dessas pessoas. Elas falam do mercado como quem fala da natureza. Só que isso é uma puta mentira, porque o mercado é a lei do mais forte. Tudo bem que existe isso na natureza de algum jeito, mas não é só isso. A natureza não é só a lei do mais forte. Inclusive, acho que é a minoria do bagulho. Porque você me mostrar um leopardo devorando o filhote de alguém, beleza, bicho. Só que não é só isso. Existe um equilíbrio na natureza que é louquíssimo. Entre fauna, flora, enfim, é um negócio louco.
é muito mais do que lei do mais forte. Então, as pessoas que aceitam o Deus mercado, elas têm um papo assim, não, as pessoas perderam interesse por essa mídia, agora é tudo streaming. Será? Entende? Será que foi uma coisa tão orgânica assim? Eu não percebo assim. Eu não percebo assim. Pode ter um pouco disso, mas tem uma imposição da indústria. A partir do momento que você tira o driver de CD dos computadores e você tira o CD player dos carros, você praticamente aniquilou a mídia física. Exatamente. Certo? Então, tem um vídeo de João Bonamassa falando sobre o Spotify. O Spotify vale 8 bilhões de dólares, pelo menos no vídeo que ele falou, agora deve valer mais. E eles pagam para 2 plays 1 centavo para mim. Entende? E aí você vai numa reunião e fala, pô, beleza, vamos ver como é que dá pra gente colocar fazer um marketing dentro do Spotify. Ah, perfeitamente. Começa com 5 mil reais. Você anuncia um álbum ou um single com 5 mil reais. A minha pergunta é simples. Os plays que você vai ter anunciando por 5 mil reais vão chegar a te pagar esses 5 mil reais? Sim. Quanto tempo você vai levar para repor esses 5 mil? Eu duvido. É bem isso aí. Eu duvido, porque uma vez que você entra nisso, vai ter um up lá de plays e você não vai chegar nos 5 mil. E o que vai ser sugerido? Ah, faz agora esse plano assim, já que você é VIP. Então, mano, quando se fala em lucro, bicho, a razoabilidade vai pro ralo. Então, essas pessoas que concordam com a fada mágica chamada mercado, eu lamento por essas pessoas, porque elas não estão olhando o outro lado do assunto, elas estão se informando não sei aonde. Elas não estão tendo pensamento crítico mínimo. Uma vez que o cara me fala que o mercado é soberano e que ele regula naturalmente as coisas de uma forma justa, essa pessoa está com sérios problemas. Por quê? Porque o mercado não é como a natureza, que é algo indefinível e que é um conjunto de... Não. Se você tem bilhões ou trilhões, você começa a mandar nas tendências do mercado. Viu, Michel? O mercado tem interesse. Inclusive, complementando essa tua ideia, uma coisa que eu percebo que ficou evidente agora no Covid é como o dinheiro é falso, né? Esse mercado. Então, você tem discurso que 3 semanas parado, por exemplo, está quebrando empresas. No Brasil, nós fechamos 1.000 empresas por dia, né? Então, aí você acusa o Covid de criar miséria humana. Não, nós já vivemos uma miséria humana num dinheiro totalmente virtual, Claro. né? Um dinheiro de Matrix, um lucro de Matrix, que não existe. E justamente essa questão de parar tudo demonstrou que tudo isso é um dinheiro virtual. Então, se você também compra essa ideia de agora a gente está na miséria e precisamos rever, você está entrando nisso que você falou, você está entrando no papo do mercado. Ele está colocando você numa perspectiva que não existe. Sim. Você, com o tempo que você tem de mercado, você sabe que você passou por crises talvez piores do que essa e que não foi um mês que levou você à falência. Tivemos anos muito difíceis ao longo de 40, 50 anos, e esse é mais um. Então, na verdade, você querer convencer as pessoas, né, a mudar, por exemplo, os artistas agora têm que se conformar, porque o papo é assim, você tem o valor que você se dá. Claro. A partir do momento que você acata que eu tenho que tocar de graça, né? Eu tenho que dar aulas de graça. Eu, por exemplo, dou 3 dias aqui em Campo Mourão de aula de Tai Chi Chuan, como uma contribuição social minha. Você escolheu. Eu optei por isso.
Só que quando eu vou dar aula fora de Campo Mourão, eu cobro porque é um trabalho. Eu estou indo lá, estou deixando a minha casa, estou deixando a minha família. Às vezes eu atravesso 1.800 quilômetros para dar uma aula, 3.600 indo e voltando. É óbvio que eu não vou fazer isso de graça. E eu tenho um valor. A gente tem que partir da razoabilidade, do quanto vale o meu trabalho, quanto as pessoas podem pagar, mas eu não posso em nenhum momento aceitar que eu tenho que fazer de graça porque X, isso é desculpa para boi dormir, né? É uma prostituição, é teoria da menor-valia do próprio Marx lá, mais valia, menos valia. Você está aceitando que um agente externo diga o quanto você vale. E pois isso a gente não pode aceitar. E o pior é que as pessoas argumentam. A pessoa que não é um bilionário, ela argumenta a favor desse cara. Sim. Para você ver como as pessoas são suscetíveis a se comportar como gado mesmo. Certo? Então, outra coisa só que eu ia trazer sobre o que você falou do vinil é que a assimilação da música era outra. Mano, eu aprendi o pouco de inglês que eu sei, eu me viro, converso, leio, ouço. Tem filme que às vezes até nem preciso pôr legenda. Mas eu não tenho inglês fluente. Mas o que eu sei de inglês eu aprendi em kart de disco, cara. Então, mano... E outra, você ouvia tanto um vinil que você tava cantando as viradas de batera. Você não tava cantando mais a melodia principal. Você tava cantando a linha de baixo. Eu comprava um disco por mês e ouvia aquele disco o mês inteiro, todos os dias, né? Como o Marcelo já colocou, eu sou um fã árduo de Pink Floyd aí, por minhas influências, foi o que formou a minha cabeça musicalmente. Depois eu parti para outra linha, mas eu ouvi durante 2 anos The Wall todos os dias, de manhã e de tarde, de capa a capa, né? Então, isso era uma experiência, não é só ser fã, era uma experiência que você tinha, que é isso que você está falando. Você sabia as letras, você sabia que música vinha depois do que, entrava e hoje não, hoje, né? Você lembra de tal troço? Eu ouvi o disco, acabou, mas eu não lembro, né? Miles Davis, né? A Kind of Blue, né? Você ouvir aquilo tanto que faz a tua cabeça, você já entra no pensamento. Alguém começa um acorde ali da música, você já emenda o resto, entra no lado orgânico. É muito diferente do que você tem hoje. Total. Muito diferente. Então, agora, se você pega o processo de assimilação e você piora a qualidade dele, o que você está colocando na sociedade? O que você está querendo da sociedade? Que ela seja cada vez mais superficial. Se ela é superficial, ela vai ser muito mais propensa a ser seu exército de zumbis do que uma pessoa que te questiona. Porra, aqui em casa, eu sou mais velho, eu sou 4 dias mais velho que a minha esposa. Se eu vou por aí para criar um sistema de dominação dentro da minha casa, ele vai funcionar durante um tempo, só que a reação vai ser violentíssima. Então, dentro de um processo de honestidade, você começa a abolir a hierarquia, porque, bicho, como é que um cara vai aceitar impor o argumento dele acima de um argumento que já destruiu o argumento dele? Só um canalha faz isso. Então o sistema é completamente canalha. Então veja só, esse processo era disco 78 RPM, gramofone, depois veio as vitrolas com 45 e 33, virou só 33 e virou CD. O CD você já podia extrair dele e transformar no arquivo digital, de acordo com o surgimento da tecnologia, e você não deixa mais opções. Porque, bicho, você quer comprar um vinil, você vai gastar 180 pau. Quando eu vi esse preço, eu não acreditei. Ou então, sei lá, 100 reais, 80 reais.
Eu lembro que quando eu era moleque, o CD importado custava por aí. Eu ia no Museu do Disco, o Bruno Blois. Mano, eu chorava naquelas lojas, porque eu pegava o disco, a impressão já era outra. Só que eu não teria como comprar um disco. Então a gente comprava o disco nacional e já era uma merda e ficava torto. E aí você punha a lista telefônica em cima para arrumar, não adiantava porra nenhuma. E beleza. Fomos indo. Chegou o CD. O CD já perdeu muita coisa. Tem profundidades ali no vinil que você não vai ouvir no CD. Ele não tem chiado. Ele não tem chiado, beleza. Mas por que os audiófilos só ouvem ou eles ouvem CD, que é o Wave, ou eles ouvem vinil pra cacete. Então, mano, a partir do momento que você achata a música pra MP3, você corta o interesse de quem vai ouvir. Outra coisa, o próprio manuseio da coisa, não tem mais manuseio. Você põe uma playlist. Quando você for ver, você não está mais ouvindo a música, você está respondendo e-mail, você está falando com alguém no celular, que é o que está acontecendo agora. A música é um fator de formação. Se você não ouve ela de uma forma profunda, você vai perder o que ela tem de profundidade a oferecer. Qualquer profundidade, seja lendo um livro, ouvindo, ou assistindo um filme, ou o que for, qualquer profundidade é bem-vinda na experiência humana. O que eles fizeram com o modo de consumir música? Eles tornaram um modo de consumir cada vez mais reles. Cada vez mais plano, né? Tirando o interesse completamente de você se dedicar a ouvir uma música. Eles tiraram isso completamente. E nós, da nossa geração, a gente está nessa também. Por quê? Porque nós não estamos tendo como ouvir só vinil. Na prática, mano, nós estamos com o celular na mão. Saca? Todo mundo foi atingido por isso. Então não é saudosismo quando se fala de vinil. Porque a conversa é bem outra. É como se assimila a música. Sim. Então, bicho, eu sugiro para vocês uma continuação, porque é muita coisa. Eu vou ter que fazer uma live agora. E infelizmente eu vou ter que, felizmente ou infelizmente, vou ter que comer. Não, tranquilo. Mas o tipo de coisa que a gente tá falando aqui, no mínimo, é uma alternativa de pensamento na sociedade. Sim. Sabe? É usar o nosso espaço. Tem uma amiga que faz aula comigo de guitarra, eu conheço ela desde os 12 anos. E ela fala pra mim, entrevista com um músico é um negócio muito zoado. Eu falei pra ela, sim, sabe por quê? Porque o músico, ele dá entrevistas como se fosse jogador de futebol no final da partida. É sempre a mesma merda. Ele agradece os apoiadores, faz social com todo mundo é lindo, todo mundo tem um trabalho maravilhoso. Isso é superficialidade. Então eu acho que eu preciso dispor meu tempo, minha energia para trazer o que eu tenho de melhor em qualquer oportunidade. Se for para eu tocar, se eu tenho a oportunidade de tocar ou de me expressar, eu preciso ser no mínimo honesto. Sim, com certeza. E outra, se eu posso ser honesto, tem que estar inserido nesse pacote ética. Certo? Uhum. E se eu quero ter ética, o meu julgamento não é com base no meu gosto. É no valor que eu venho a reconhecer das coisas. Então, É verdade. uma coisa tá linkada com a outra. Então eu agradeço muitíssimo por esse espaço, me disponibilizo para continuar, porque, mano, é muita coisa para ser falada, só que, pelo que eu percebo, o jeito que a gente conversou, nós não estamos indo pro lado, diria, inútil da coisa. Sim, sim. Entende? Nem era a intenção. Não, nunca é a intenção, mas você percebe Nunca que as é, pessoas estão fazendo esse jogo. Uhum.
um adulando o outro, sabe, aquela conversa de um favorecer o outro, é política isso. Isso aqui é outra política. É uma política de trazer luz a seja o assunto que for. Através de honestidade, ética e esse critério. Não é o que eu gosto. Você tem muita coisa pra falar, cara. A gente tem muita coisa pra falar. Sim. E eu agradeço por vocês propiciarem esse diálogo que eu não tô cansado, entendeu? Não, tem conversa que você fica cansado em 5 minutos. Uhum. Por quê? Porque, você fez força, quer dizer que não é verdade. É verdade. Quando a coisa flui sem fazer força, quer dizer que é um meio próspero, fértil, para troca, para crescimento, para enfim, mano. Mais para o nosso potencial real. O nosso potencial não é o de consumidor. Verdade. E acho assim, e é muito legal isso que você está falando, Michel. Não vou me estender aqui, mas assim, é muito importante porque a gente vê a música. Eu sempre falo isso, a música como elemento da formação do indivíduo. Claro. É essencial a gente entender isso. Então a gente começou trazendo elementos de música e estamos terminando falando da formação do ser humano, né? Então é essencial isso, não tem como fugir. Perfeito, porque no mínimo envolvimento sério, honesto com a música e amoroso, porque você toca ou você faz o que você tem que fazer na música porque você tem que fazer por uma necessidade do ser, é impossível que ela não se confunda e não se entrelace, ela seja vida. Para mim a música não é uma profissão, não é uma carreira. Por isso que os caras falam de carreira, eu não entendo o que eles estão falando. Você está falando do quê? De entrar no Banco do Brasil? Então, quando se fala em carreira, eu nunca aceitei isso, não uso esse termo. Porque música é vida. E pintura é vida. E eu conheço pessoas do teatro que o teatro é vida. E eu fui impactado por todas essas pessoas. Através de como elas foram um meio para manifestação de uma essência poderosa, que não é só delas. Obrigado, Michel, por ter aceitado nosso convite aí, pelo papo. Com certeza vamos armar mais, vamos nos falando aí. Geralmente a gente faz a ediçãozinha, o episódio sai sempre nas quartas-feiras, provavelmente na quarta da próxima semana já saia esse bate-papo aqui, a gente marca você lá, para você ouvir depois. Legal. E vamos se falando. Valeu, Ryan. Valeu cada um de vocês aí, viu? Pô, obrigado. Valeu pelo papo e quando tiver mais assuntos, vamos aí. Se você sentir também, vamos trocar uma ideia sobre aquilo lá, entre em contato com a gente marca um dia que fica bom pra todo mundo e continuamos os assuntos. Eu não sei, eu não quero monopolizar nada. Porque essa é uma outra característica, né, do músico como competição, né? Mas eu quero deixar aberto aqui, se eu disponho com o maior prazer meu tempo e energia para isso, porque foi muito positivo para mim. Então disponham, vocês dispõem. Eu estou aqui na posição de estar disposto. É só você entrar em contato e a gente combinar, tá? Pô, legal. Obrigado, Michel. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.